Sem dúvida, as coreografias são uma das coisas mais marcantes no K-pop. E dentre todas elas, existem aquelas que chamam a atenção pela sua intensidade e até já colocaram em risco os idols algumas vezes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário embaixo para me ajudar na divulgação. E agora, pro vídeo. Rolling the Brave Girls foi um hit inesperado que ficou muito popular na Coreia do Sul e salvou o grupo do esquecimento e de um possível desband alguns anos atrás. Mas uma coisa que a gente não pode negar é o quão perigoso é a sua coreografia. No refrão, as meninas começam a dançar em cima de um banco que é visualmente bem instável. É claro que eventualmente isso causaria um acidente e é exatamente isso que aconteceu com a Yuna durante uma das suas apresentações. Ela acabou se desequilibrando enquanto subia no banco e teve uma queda visualmente bem dolorosa batendo seu quadril no banco. O Blackpink é dono de uma das coreografias mais icônicas, famosas e virais de todo o K-pop. E a sua primeira, Boombayah, tem um movimento um tanto quanto perigoso. A Jennie precisa saltar sobre o braço das outras integrantes e qualquer movimento em falso pode causar um acidente não só para ela, mas para as suas colegas de grupo. E foi exatamente isso que aconteceu quando as coisas saíram um pouco errado e a Jennie acabou erguendo demais a sua perna e acertou em cheio a Jisoo. Outra idol que acidentalmente atingiu a sua colega de grupo foi a Lee So do IVE. Durante as filmagens de Love Dive, enquanto seguia a coreografia da música, ela acabou pisando no joelho da Wonyoung sem querer. Apesar do sangue, o ferimento foi bem leve e ela só recebeu os primeiros cuidados dos seus staffs ali mesmo. 원영이 아유 쓸렸네. 무릎에 다 상처구나. Dionysus do BTS é uma das, se não a, coreografia mais perigosa do grupo. Seus movimentos intensos levaram as ARMYs a pedirem que a Big Hit mudasse alguns passos da dança, já que tanto V quanto Jungkook já se machucaram enquanto performavam essa música. Outro grupo conhecido pelas suas coreografias sempre intensas é o Stray Kids. Durante o Road to Kingdom, a gente pôde ter uma ideia do quanto os meninos acabam se machucando durante os seus ensaios.
Isso não é uma exclusividade apenas dos grupos masculinos da JYP. O próprio ITZY é outro exemplo das coreografias intensas da empresa. No seu debut, Dalla Dalla, eles mudaram alguns passos, já que era bastante desconfortável para as meninas durante as suas apresentações ao vivo. E em Louco, eles tiveram que mudar alguns passos, já que a coreografia original machucava bastante os seus joelhos. Outra mudança aconteceu na YG com Treasure. Assim que a coreografia saiu, os fãs da Coreia lotaram empresas de pedidos, dizendo que o movimento em que um integrante subia nas costas de outro era bastante prejudicial para os meninos. Era até possível notar que eles acabavam tremendo por conta do peso excessivo em suas costas. Esse pedido foi felizmente aceito pela empresa, que tratou de mudar a dança. 지금 이 느낌이 저 하늘에 닿을 때까지 조금 더 높은 곳. Salto alto e coreografias de K-pop são uma combinação charmosa, mas muito perigosa. Quando Sistar ainda era um grupo rookie lá em 2009, a Bora sofreu um acidente que acabou até por fraturar um dos seus dedos. A artista acabou escorregando enquanto dançava o refrão da sua música por conta do seu salto e caiu em cheio de cara no chão. A apresentação precisou ser pausada naquele momento e, apesar dela retornar depois para o palco, ela teve que se afastar do grupo por 3 semanas por recomendação médica. Outra idol feminina que sofreu por conta dos seus saltos altos foi a Chua, ex-integrante do AOA. Seus saltos, aliados ao piso molhado, fez com que a Chua também fosse com tudo no chão numa queda visualmente bem dolorosa. Apesar de tudo isso, ela levantou rapidamente e, depois de alguns momentos se recuperando, até sorriu e voltou a dançar. E não dá pra falar das coreografias mais perigosas do K-pop sem citar Dauntism do Speed. O grupo infelizmente durou bem pouco, mas eles deixaram sua marca com essa coreografia. 어차피 내게로부터 넌
잡혀봐왔던 예전의 너와는 지금 좀 달라 야야고 울지 마 Movimentos perigosos e acrobacias não são uma novidade do K-pop atual. Em 2012, Sunho do M-Black precisou ser levado às pressas para um hospital depois de falhar em realizar uma acrobacia durante um ensaio para um music show. 승호의 고난도의 덤블링이 시작되는 순간 정말 아차하는 사이 사고가 발생했습니다. 하필이면 제일 힘들어하던 승호에게 돌발 상황이 일어났는데요. 착지를 잘못하면서 허리를 삐끗한 탓에 아예 미동조차 하지 못하는 심각한 상황. 다시 봐도 아찔한 순간이죠. 빨리 일어나지 못하는 걸 보니 가벼운 부상은 아닌 듯한데요. 결국 무대 위에 구급대원 출동, 병원으로의 이송이 결정됩니다. 부디 승호군은 빠른 쾌유를 빕니다. Algo que também aconteceu com Junho do 2PM, que por muita sorte não fraturou gravemente o seu pescoço. O Mark do GOT7 também é bastante conhecido pelas suas acrobacias, mas nem sempre as coisas acabam saindo como esperado. A coreografia de First Love do After School é definitivamente uma das mais difíceis por incluir polydance, e as próprias integrantes do grupo já afirmaram que se machucaram diversas vezes ao praticar esses movimentos. A Lizzie não pôde fazer parte dos stages ao vivo porque se machucou durante os ensaios, enquanto a Nana sofreu um acidente durante as promoções desse comeback. Chewing Gum do NCT Dream utiliza hoverboards, o que exige bastante equilíbrio. Se um dos meninos caísse, poderia facilmente machucar seus braços e pernas, além de prejudicar de modo geral toda a apresentação. Apesar do SHINee já ter performado Everbody diversas vezes durante a sua carreira, a aterrissagem do Taemin após ser jogado no ar ainda assusta alguns fãs. Voltando para o K-pop atual, o NCT é outro grupo conhecido pelas suas coreografias bastante intensas. Por conta disso, o grupo sofreu muito durante o fatídico Dream Concert de 2018. A edição desse ano do concerto ficou muito popular pelos motivos errados, já que apesar das chuvas fortes que faziam na Coreia do Sul deixando os palcos totalmente inseguro para os idols, ela não foi adiada. Muitos idols se machucaram de verdade e o NCT foi um dos grupos que mais chamou atenção, por conta do quão intensa seria a sua apresentação. Com uma coreografia com 18 integrantes no palco ao mesmo tempo, ela também resultou em diversas quedas.
Chaehyeo do History foi outro idol afetado pelos pisos molhados durante a pose final da coreografia de Queen. Ele escorregou e o barulho do impacto pode ser ouvido claramente no vídeo, fraturando seu dedo em resultado da queda. Mas o caso mais conhecido no K-pop de uma coreografia arruinada por conta dos pisos molhados é com certeza do de Friend. Durante uma apresentação de Megu's Tattoo, as meninas caíram diversas vezes, principalmente a Yuju.